não quero me exaltar muito, então eu vou até parafrasear João do América, pra quem não conhece. Eu vou colocar aqui um trechinho de um vídeo dele. Vocês vão entender bem como eu tô me sentindo. Mas ontem, anteontem, cara, no dia que eu tava assistindo Novo Horizontino, o jogo do Novo Horizontino contra o Amazonas, foi no fim de semana. E o Novo Horizontino perdeu pro Amazonas, 1-0. Naquele momento eu tinha certeza que o Carille ia dar um jeito de ferrar o Santos no jogo contra o Goiás. Eu tinha certeza que o Santos não venceria o Goiás, mas certeza absoluta. Foi uma coisa que tomou a minha sensação. Tinha certeza que o Santos não ia vencer o Goiás. Foi pior do que eu imaginava, né? Foi uma derrota que poderia ter sido goleada e o Goiás fez por onde para merecer a goleada. O Goiás criou mais chances, foi muito mais efetivo quando subiu ao ataque. O Santos continua com a mesma posse de bola morta de todos os jogos. É muito fácil parar o Santos de Fábio Carille. Qualquer time armado pelo Carille é isso aí. Troca de passe entre volantes, ponta que volta para marcar assistente, para ser assistente de lateral e toca a bola pro melhor jogadorzinho para tentar fazer alguma coisa. Nesse caso é o Guilherme que tenta fazer alguma coisa. Se você vê o mapa de calor do Santos, é duas bolas no meio de campo de troca de passes entre os dois volantes ou os dois zagueiros e um pouco mais de mapa de calor do lado onde o Guilherme está, né? Mas Pedrinho, Rodrigo Ferreira, La Quintana, meu amigo, Serginho, Jesus Cristo, como esses caras são ruins, cara. Mas vamos lá, acho que o jogador em campo que mais teve a ver com o resultado hoje, que mais faltou, foi o Brazão, que fez sua pior partida pelo Santos. E tudo bem, cara, uma hora o cara vai oscilar, uma hora ele não vai fazer um grande jogo. Acho que o Brazão poderia ter defendido as bolas dos gols, acho. Acho que ele poderia ter saído melhor nos lances, mas de longe eu não vou criticar o Brazão dizendo que ele é culpado pela fase, né? Enfim, eu acho que muitos dos resultados que o Santos teve aí são por competência dele, pela boa fase que ele vive. E hoje, o jogo contra o Goiás, ele não conseguiu jogar um jogo, né? E às vezes acontece, às vezes o cara não vai estar num bom dia e hoje foi o Brasão, cara. Hoje foi o Brasão e foi preponderante pro resultado, mas eu sempre falo, pra quem me acompanha, não só aqui ou no Futirinhas, eu sempre falo, a gente tem que reconhecer o mérito do adversário. E hoje, o Goiás, com todo o mérito, foi muito melhor que o Santos, mas muito melhor que o Santos. Foi muito mais time, só sabia o que fazia quando estava com a bola. O Santos é aquela mais do mesmo. É o time de uma nota só, o time de uma jogada só, chuveirinho na área, tá? E aí, cara, puta, cara, já tá 2-1, né? Primeiros 30 minutos de jogo só deu Goiás, né? Fez 2-0 e tal. E aí o Santos dá uma mini pressão, consegue um pênalti, que realmente aconteceu, e faz o gol com o Juliano. Falei, bom, segundo tempo aí a tendência é que o time melhore. Não, aí o nosso competentíssimo treinador resolve tirar o Sherman, porque, né, ele tomou amarelo e tal. E aí tira o Sherman e o Otero. Já tava ruim do lado direito, aí ele bota Rodrigo Ferreira e La Quintana. Meu Deus do céu, cara, mas não acerta um passe, não acerta um drible, não acerta uma jogada, não tem uma troca de passes. É nada, é um total de nada do lado direito, nada, não sai nada do pé dos dois, nada. É uma nulidade. Obviamente, né, dessa vez não dá pra ficar cobrando o Miguel, porque, enfim, o Miguel está na seleção boliviana, porque lá ele joga, né? Então não dá pra cobrar, mas caramba, o tanto de chance que ele dá pra esses caras e não dá chances pra outros, cara. Como é o caso do Souza, por exemplo, do Rian, que a gente sempre cobra aqui, do Gabriel Bom Tempo, que tá no sub-20, que talvez possa ter uma minutagem. Nada. Pedir isso pro Carille, para ele é uma tortura. Pra ele, a pior coisa do mundo é dar espaço pra esses caras, porque é provar que os outros estão certos, né? Você vê o Matheus Xavier jogando, tudo bem que ele tá no sub-17, mas você vê que ele sobra, cara. E mesmo um profissional, quando teve chance, foi bem. Mesmo assim, o Carille não vai colocar, cara. Nem o Billy Arce ele coloca, nem o Indie ele vai colocar. Nada. Não tenta nada. É sempre uma coisa. Aí depois ele vem com a bosta, é uma bosta do senhor Pedrinho, que só erra também. Meu Deus, o Pedrinho deu um lance no final, ele catou a bola, aí ele foi pra cima do cara, ele olha pro lado, ele toca pra trás, pra lateral, não tinha ninguém pra jogar, nada. O Pedrinho é horroroso, o Santos sabe que ele não vai ficar, o Carille sabe que ele não vai ficar, e é esses caras que ele dá chance. É isso aí, Carille, você é isso aí, tá? Esse resultado é o seu trabalho. Hoje a derrota contra o Goiás, com todo o mérito, parabéns pro Goiás pela vitória, mereceu vencer. Hoje, com todo o mérito do Goiás,
Hoje, quem acompanha, quem dá um mínimo de atenção pro Santos, a não ser o torcedor do Santos, hoje é a tradução do que é o trabalho do Carille. É essa imposição que qualquer time consegue fazer frente ao Santos do Carille. Porque o Carille, ele arma o time pra fazer sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E não é de imposição técnica. Às vezes, pela técnica, os jogadores do Santos conseguem produzir algo a mais do que os adversários, porque afinal é mais time. Mas nem sempre isso acontece. E o Carille é diretamente responsável por isso, gente. Não tem o que fazer, tá? Eu sei que ele não vai sair. Assim, tomara que essa derrota mexa com os bastidores ali e bota que seja qualquer pessoa, que bote o Helder Campos do Sub-17 e fala: Helder, bota uma molecada pra jogar esse final aí. Vamos botar pra jogar, bota esse time pra frente, a gente quer ver alguma coisa, quer ver o que a gente pode usar pro ano que vem. Sabe, o Santos vai subir por osmose, né? O Santos vai subir de maneira culposa, porque não tem intenção de subir. Não jogou um futebol que produziu algo pra subir, de efetivo, de contundente, cara. Eu não tô lhe falando de espetáculo, porque, obviamente, não vou exigir espetáculo, mas assim, contundência. Se, por exemplo, você assiste o Novo Horizontino jogar, tudo bem, perdeu o último jogo, assistiu o jogo, tá, um jogo bem fraco, Novo Horizontino, Amazonas e Novo Horizontino, a vitória do Amazonas, mas assim, você vê o Novo Horizontino jogar, você vê consistência. Você vê o Sport jogando agora, você vê uma consistência, você vê uma melhora, você vê um desempenho subindo de nível. Você vê alguns times jogando, você vê que tem alguma coisa, por mais que tenham muitas dificuldades, por mais que sejam times tecnicamente muito inferiores ao Santos, por exemplo, eles têm alguma consistência de trabalho, tá? O Novo Horizontinos tem uma baita consistência de trabalho do Eduardo Batista. Tudo bem que é um time tecnicamente que falta em relação aos outros, mas compensa muito no sistema de jogo, na maneira que se porta nas partidas, e aí alia-se essa técnica ao sistema de jogo. No Santos não. No Santos não acontece. Mas vamos para João do América aqui para dar um pouquinho de humor, talvez. Tem palavrão, tá? Então vocês me perdoem, mas eu não vou resistir, eu vou ter que soltar aqui pra vocês. João da América com vocês. Tudo que você ouvir América, você entende América do Rio, você entenda Santos, tá? E aí quando ele falar injusto, entenda Fábio Carille, tá? Então perdoe os palavrões, mas eu vou deixar ipsis literis aqui. João da América, um beijo se você estiver vivo ainda, né? Que esse vídeo tem quase 15 anos. Bora. O torcedor do América é maluco. Eu lhe falo isso com toda clareza. O cara que é América é maluco. Não é bom da ideia. É nóis. O que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. Ô, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai embora do América, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Ô, injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Para com isso! Meu Deus! É a mãe e o pai dele. O América é uma merda, pai. Tô envergonhado. Time filha da puta. Ô, Justo, vai tomar no cu! Filho de uma puta! O time é uma merda, você vai querer gol como? Faz um, leva três, a defesa é uma merda. A defesa é uma merda. Cara, isso é um clássico da televisão brasileira, do YouTube brasileiro, maravilhoso, né? Eu não lembro quem produziu, se foi o Lance, foi o Globo Esporte, faz muito tempo. Acho que não foi o Globo Esporte, pra fazer com palavrão, certeza não foi o Globo Esporte, mas é muito esse sentimento aí, cara. Obviamente, outras realidades, o América, enfim, né, tristemente está na segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro, é outro nível, mas, cara, a sensação é parecida. Faz um, leva três, defesa é uma merda, não sei o que, mas, cara, é bem isso, é desgastante, porque você vai lá, você aponta os mesmos erros de sempre, o mesmo jeito de jogar, né? Pá, e aí você vê esse técnico cagão, medroso, que foge de coletiva, tá triste, tá incomodado. Mano, sai, Carille, você tá incomodado? Eu entendo, torcida pega no pé, tal, merecidamente, tá? Você não tá gostando? Sai. Tem hombridade, sai, renuncia, entrega o cargo, faz um acordo, fala, ó, gente, eu prefiro não ficar, vamos fazer um acordo aí meio a meio, vocês me pagam tanto, eu saio aqui, sabe? Conversa, cara.
A gente sabe que não tem clima mais, a gente sabe que essa relação já não existe, é desgastada, sabe? Você é mantido apesar dos pesares. O presidente vai publicamente, erradamente, né? Falar mal do seu trabalho e tal. Sabe? É uma relação que já não existe, que já se desgastou ao longo do ano. É muito chato, cara. É muito chato, é muito desgastante. E eu vou falar a verdade. Por mais que eu esteja incomodado e bravo e tal, eu assisti o jogo assim, cara, totalmente desconectado. Eu digo assim, já sabendo, já esperando. Tipo, então assim, os gols que o Santos levou não foram me emputecendo. Porque eu já esperava que eles fossem acontecer. Eu já esperava que o Santos não fosse vencer o Goiás. Como eu disse no começo, foi pior do que eu imaginava. Porque eu não esperava que o Santos fosse tomar um passeio. Porque foi isso que aconteceu. O Santos tomou um baile do Goiás, né? O Goiás podia ter feito 5, 6 aí no Santos, que não seria nenhum absurdo. Produziu pra isso, porque foi contundente quando tinha a bola nos pés. E assim, não tem nada de chover no molhado, mas é muito fácil dar nó tático no Carille, então o Wagner Mancini foi lá e deu. Sabe? É fácil se portar contra o Santos. É que, como eu digo, e várias pessoas dizem, o Jorge Igor, o Noronha, né, a live do trio, o Ademir, o Vitor Hugo, uma porrada de gente, perdoa que eu não lembro aí, Nájila Luz, etc. A gente sempre fala a mesma coisa. É fácil se portar contra o Santos do Carille. Qualquer um consegue, porque é sempre a mesma coisa. É sempre trocar 6 por meia dúzia, é sempre os mesmos jogadores que saem, pra entrar sempre os mesmos jogadores, sabe? Ele faz por osmose, ele tá ali, cara, age como se estivesse fazendo um favor pro torcedor, e assim, e quem vê de fora, olha a tabela, aquele analista de tabela, que é uma merda, né? O analista de tabela, ele vê, mas pô, tá em segundo aí, ó, tá pra subir. E não vê esse trabalho. Então, assim, você olha pros números e fala, puta, o Santos ficou com 63% de posse de bola. Deu 14 finalizações contra 17 do Goiás. Aí você olha pros números e fala, caramba, por que não ganhou? Porque esses números são mentirosos. A posse de bola do Santos é uma posse de bola burra, inútil, desqualificada, fraca. Não constrói nada. É toque de lado entre os meio-campistas porque não tem efetividade de penetração de jogada. Penetração, né? Mas assim, é muita troca de passe entre volantes e zagueiros e laterais. Eles ficam trocando muitos passes. Então não é uma posse de bola que tem construção, sabe? É muito mais interessante você ter menos posse de bola, desde que quando você a tenha, você construa, você faça por onde, você corra, você faz, né? Então assim, o Santos deu 14 finalizações, realmente, 8 pra fora. O Goiás de 17, só 4 foram pra fora. Então o Goiás, quando criou, foi muito mais consistente, muito mais contundente. Os gols do Goiás, apesar de achar que o Brasão podia ter feito um trabalho melhor, os gols do Goiás não foram deméritos do Brasão. Foram qualidades de construção de jogo do próprio Goiás, cara. Que é um time muito fraco também, mas hoje jogou muito bem. Tá? O time do Goiás também é muito fraco, mas hoje jogou bem e mereceu vencer o Santos. Então a gente tem que entender, né? Mérito de quem venceu o jogo, né? Mas as críticas à postura do Santos precisam ser feitas. Juliano falou, né, que o time não entrou para vencer e realmente não entrou para vencer. Tava bem acomodado se acontecesse um empate, porque o empate dava liderança para o Santos. Nem isso esse técnico junto com esses jogadores conseguiram nessa partida, assim. Então assim, é um Santos que provavelmente vai subir, mas que não faz por onde para subir. E assim, a gente falando de contundência de jogo, eu não quero nem dizer time ofensivo, que eu acho que não precisa. Eu acho que você pode ser contundente num jeito de jogar de N maneiras. Você não precisa ser necessariamente ofensivo, mas você pode ser contundente. O Santos não é contundente no que propõe se jogar. Joga, ganha algumas partidas porque sobra tecnicamente em relação a alguns adversários. Então ele consegue vitórias, né? E geralmente a defesa do Santos está muito bem nos jogos. Hoje não foi bem, acontece, tá? Geralmente a defesa do Santos vai bem nas partidas e o goleiro tá sempre num bom dia. Hoje não aconteceu, nem a defesa tava bem, nem o Brasão tava bem. Então, cara, é complicado, né? A nota é 0 pra todo mundo, cara. 0 pra todo mundo, mas assim, tem 0 que é complicado, tipo, 0 do Brasão. Eu entendo, é 0. Pô, foi mal nos gols, não jogou bem hoje e tal. Tem que ser criticado, acontece e tal, mas é aquela oscilação que acontece com qualquer jogador.
E o goleiro acaba sofrendo um pouquinho mais com isso. Então o time tem que compensar, às vezes, num dia ruim de algum atleta, né? Principalmente o goleiro. E às vezes o treinador tem que ter visão também de trocar. Às vezes o goleiro não tá bem, enfim, mas isso não acontece no futebol, utopia minha falando, né? Mas todo mundo, o Jair não foi bem, o Gil não foi bem, o Sherman não foi bem, o Rodrigo Ferreira eu nem vou falar porque é horroroso, ele não vai, o normal é ele não ir bem, né? Escobar muito mal, né? Talvez acho que o melhorzinho do time no que se propôs a jogar foi o João Schmidt, né? Que inclusive tá fora do próximo jogo, foi suspenso. Então é muito pouco. Pituca muito mal, né? Cara, o Wendel é complicado, porque assim, ele passa fome, sabe? Tem jogo que ele busca mais. Hoje não aconteceu. Hoje foi encaixotado pela defesa do Goiás, cara. Então, parabéns pro Wagner Mancini, né? Mas assim, também não tem nada demais, porque é fácil marcar o Santos do Carille. Eu consigo armar um time para marcar o Santos do Carille, né? Talvez eu não consiga, porque realmente é mais difícil, porque você não, às vezes não tem material humano de qualidade técnica para conseguir fazer isso, mas taticamente eu consigo. Porque é muito fácil, é manjado. Você olha pro campo, você sabe o que vai acontecer. Você sabe quais substituições vão acontecer. Então assim, o torcedor do Santos, ele tá incomodado com isso. Com o pragmatismo, com a mesmice, com o comodismo, com a acomodação. Tudo isso, todos esses adjetivos, eles compõem o trabalho do Fábio Carille. Comodismo, falta de senso de urgência, falta de ímpeto, falta de vontade de vencer os jogos, acomodação, tudo isso cabe no trabalho do Carille. Então é por isso que o torcedor santista tá de saco cheio dele, apesar dos pesares, apesar de o time tá lá, né? Mas lembrando de novo, o Santos é disparadamente a maior folha salarial da história da Série B. E não faz nem de longe um futebol condizente com um time que mereça subir. A Série B do Vitória no passado foi muito melhor que a do Santos. Em produção de jogo, em contundência, em trabalho do Léo Condé, por exemplo. Tá? Então assim, você olha para os trabalhos da Série B, você fala, pô, o Eduardo Batista tá fazendo um baita trabalho. Porque ele tem uma folha salarial muito reduzida, um time que não tem massa, um time que é pequeno, um time emergente, sabe? E tá fazendo um grande trabalho, merece subir. O Santos, com tudo isso, vai subir, porque pode mais que os outros, mas tecnicamente, cara, não. Sabe? Não. É assim, é nível de faxina. Sabe? Alguns jogadores vão ficar, tem que ficar realmente. Eu não acho que é tudo, não acho que é terra arrasada, todo mundo é ruim, ninguém presta, eu não acho que é isso. Eu acho que muito condiz com a falta de capacidade do treinador, que sim, é muito ruim. O trabalho do Carino Santos é horroroso, é péssimo. É assim, é uma qualidade de trabalho de dar nojo, cara. Assim, de dar ânsia de vômito. Essa é a qualidade de trabalho do Carille. Então, assim, todo mundo que vem aqui, que se presta a acompanhar o Santos, porque acompanhar o Santos é um martírio, tá? Todo mundo que é torcedor e se presta a acompanhar o Santos, sabe, entende bem o que a gente tá falando. Né? Quem vem aqui e faz outro tipo de discurso é porque não assiste. Só olha a tabela e fala, ah, tá bem, acontece, é um tropeço. A gente entende quando é tropeço. Se o Santos estivesse jogando bem, contundente, né? Tivesse um futebol contundente e merece vencer os jogos, aí a gente vai lá e fala, pô, hoje foi um tropeço. Hoje foi uma partida ruim, hoje aconteceu um tropeço. Acontece isso aí, a gente critica os jogadores na partida, algumas coisas do jogo. Mas não é isso, cara. Não é isso, tá? E eu espero, de verdade, que a diretoria do Santos olhe pra isso, porque não dá mais, tá bom? Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.